Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui para fazer comentário das questões da prova da Unicamp, né? Então, vou comentar as alternativas corretas, né? E lembrando que a prova que eu vou corrigir é a prova Q e X, tá bom? Bom, a prova da Unicamp desse ano foi uma prova com temas bem tradicionais da geografia, então o aluno que acompanhou a geografia, que estudou legal aí, viu que foi uma prova tranquila. Os temas e assuntos abordados são clássicos da geografia. Então, nós temos desde a geografia física, a geografia econômica, né? Análise de mapas, análise de gráficos. Então, eu vou comentar com vocês, eu vou projetar a prova, fazer o comentário das alternativas corretas, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos fazer essa correção aí. Deixa eu colocar para vocês a prova aqui. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. A gente começa aí com a questão 41, que é uma questão bastante interessante, uma questão de fuso horário, né? Falando da linha internacional de mudança de data, que é a linha imaginária posicionada próxima ao meridiano de 180 graus ou diametralmente oposta ao meridiano de Greenwich. A gente chama essa linha de antimeridiano, né? Cortando o Oceano Pacífico. Uma característica dessa linha está na sua forma irregular, o que evita que um país tenha a mesma hora e dias diferentes, conforme ilustra a figura seguinte. Então, o que acontece? Como essa linha marca um novo dia, né? Um novo dia, a passagem de um novo dia, lembrando que, como a Terra gira de oeste para leste, quem navegar em direção ao leste vai estar voltando um dia. Quem navegar em direção ao oeste vai estar adiantando um dia. E essa linha, ela desvia das ilhas, né, para que você não tenha um mesmo território com 2 dias, né? Então, você atravessa uma parte da ilha para outra, você vai ter 2 dias. Agora, é interessante essa questão, sempre que eu falo dessa linha internacional de data, eu cito, né, para a galera, o livro do Humberto Eco, um livro muito legal, vale a pena ler, que é A Ilha do Dia Anterior, né? O livro, que é uma mistura de romance com ficção, ele é ambientado no século XVII, né? E o Humberto Eco usou como inspiração para escrever esse livro 2 ilhas que estão bem separadas pela linha internacional de data. Uma é a Diomedes Maior, né? E 4 quilômetros depois você tem a Diomedes Menor. Aí a linha internacional de data passa entre as duas. Então, se você estiver numa ilha, né, e você for em direção à outra, você vai mudar de dia, tá bom? Então, se for no dia do seu aniversário, você pode ou ficar mais velho, mais rápido, ou ficar mais novo. Bom, seguinte, a partir da leitura do enunciado e da análise de ilustrações, podemos concluir alternativa B. Cruzeiros turísticos podem antecipar a comemoração do Réveillon ao cruzarem a linha internacional de data na noite do dia 30 de dezembro, desde que esse deslocamento se dê no sentido oeste. Então é isso, ó, se você atravessar aqui, você está voltando, está adiantando um dia, né? Está adiantando um dia. Então, se você sair aqui no dia 30, você já vai chegar no dia 31 e já vai comemorar o ano novo aqui antes de quem estiver, né, aqui, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, tá bom? Então, uma questão bem tranquila aí, 41, alternativa B, tá? A questão 42, ela já vai falar do continente africano, né? Então ela fala a posição latitudinal do continente africano faz com que ocorra uma diversidade de biomas, né? Os mapas a seguir indicam a localização e extensão de 4 biomas com características distintas. Então, nós temos um mapa, né? Então, nós temos um mapa 1, você vê bem aqui onde passa a linha do Equador, lembrando que a África é cortada aqui ao norte pelo Trópico de Câncer, aqui a linha do Equador e aqui o Trópico de Capricórnio. Nessa área aqui, obviamente, nós vamos ter o bioma de floresta equatorial, uma floresta rica em biodiversidade. Depois, o bioma 2 é o bioma mediterrâneo, né, que é formado por vegetação arbustiva e que tem uma característica climática interessante. As chuvas estão concentradas no inverno e o verão é quente e seco, que favorece o turismo balneário aqui, tanto na África do Sul quanto aqui nos países do norte da África. O bioma 3 já vai ser um bioma relacionado a clima seco, né, clima desértico,
No caso aqui, a gente tem o Grande Deserto do Saara, que praticamente não tem vegetação nenhuma, né? E na borda do deserto do Saara, você vai ter uma vegetação xerófita, adaptada à falta d'água, assim como aqui, onde nós temos o deserto de Kalahari e mais um pouquinho aqui para frente o deserto da Namíbia, né? Essas duas áreas desérticas têm influências da latitude, porque aqui passa o Trópico de Câncer e aqui o Trópico de Capricórnio. Toda a área onde passa um trópico é uma área de alta pressão atmosférica. Como os ventos sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, que seria a linha do Equador, então parte da umidade, né, ela vai ficar concentrada aqui na região equatorial, tá bom? Então aqui também nós temos uma corrente marítima fria banhando essa região, que é a corrente das Canárias, e vai fazer chover em alto mar e não na área litorânea. E aqui nós temos também a corrente de Benguela, que também é fria, que vai fazer chover em alto mar e não no litoral. O bioma 4, né, já vai ser o bioma da savana, né, que é um bioma que tem um período seco, né, que é o período sem chuva, né, obviamente, e um período chuvoso. Então, é um bioma bastante marcante da paisagem africana. Aí ele fala assim, a partir do exposto de seus conhecimentos sobre os fatores abióticos e bióticos dos biomas africanos, assinale a alternativa correta. Tá? Então, no caso aqui da questão 42, né, a alternativa correta é a alternativa C. O bioma 3 representa as áreas de desertos, que apresentam espécies xerófilas associadas a dois fatores: a corrente marítima fria, que dificulta a evaporação da água do mar, e a zona de alta pressão nas médias latitudes formadas por anticiclones. Tá bom? Questão 43 vai falar do Chile, né? Fala aqui, ó, na economia do Chile, entre outros aspectos, destacam-se as indústrias vitivinícola, né, que é a produção de vinho, a agrícola, a pesqueira e a mineira. Houve um ciclo muito forte de exportação de matérias-primas que produziu um grande crescimento econômico, chamado milagre chileno, a partir dos anos 80. Segundo o Banco Mundial, o paradoxo foi o aumento brutal das desigualdades, ou da desigualdade. As consequências surgiram em 2019 com protestos sociais que culminaram com uma Assembleia Constituinte para rever a Constituição vigente, ainda o resquício do período da ditadura. Bom, o Chile, dos países da América Latina, foi o primeiro a implantar uma política neoliberal, de fato, né? E apesar desse grande crescimento econômico que eles tiveram por conta da expansão das exportações, né, houve um processo de concentração de renda, de arroxo salarial, entre outros. Então, isso que culminou nesses protestos em 2019. Agora, essa questão é interessante porque ela fala aqui, ela faz um apanhado da questão econômica, mas depois ela, nas alternativas, ela pede para você fazer a associação da produção de um determinado produto ao aspecto físico das regiões do Chile, né? Então, nessa questão 43, a questão correta é a D, né? O Chile extrai o cobre do deserto do Atacama, no norte, né? O Chile é o maior exportador mundial de cobre, pratica a criação de salmão, né? Que é a salmonicultura na Patagônia, que é no extremo sul, né? Lembrando que eles praticam essa produção, né? Essa criação de peixe, do salmão, né? Nas áreas mais frias do sul da Patagônia ali, né? E conta com uma economia bastante centrada no mercado, né? Ou seja, bem aberta, né? Ao processo de globalização econômica, e privatizações foram generalizadas. Praticamente foi o primeiro país da América Latina, na década de 80, a fazer um forte processo de privatização de estatais. Tá bom? Então, portanto, a alternativa D. A questão 44 já traz um gráfico, eu sempre falo para vocês, toda vez que tem gráfico, a resposta está no gráfico, então basta analisá-lo com calma, né? Você sempre lê o nome do gráfico para saber o tema da questão. Então, aqui, Brasil, evolução da participação relativa das exportações por fator agregado, 2005, 2015. Então, olha, evolução da participação relativa das exportações. Então, a gente vai analisar qual produto está exportando mais e qual está exportando menos. E aqui tem a legenda, né? O tracejado aqui são produtos básicos, né? Que seria
Produto básico a gente pode dizer que é produto agrícola, commodity, né? Produto primário, né? Sem transformação industrial nenhuma. Né? Depois você tem aqui a linha contínua, são os manufaturados, ou seja, produtos industrializados, e aqui você tem semi-manufaturados. O que é um produto semi-manufaturado? É um produto que você pode tirar da natureza e transforma ele de alguma forma. Então, por exemplo, o álcool é considerado um produto semi-manufaturado. Então, você cortou a cana-de-açúcar, deu uma transformada nela, né? E vai vender. Ou, por exemplo, farelo de soja, né? Pode ser considerado semi-manufaturado. Então, o que a gente observa? Olhando aqui, a gente vê que o semi-manufaturado praticamente ficou a mesma coisa, né? Os básicos aumentaram, né? Principalmente a partir, você vê a linha subindo, principalmente a partir de 2007, né? E os manufaturados, que são os industrializados, caem mais ou menos no mesmo período que aumenta aqui, ele também começa a cair, né? Um pouquinho depois, né? E aí você vê que ele tem uma tendência a manter-se sem aumento, né? Desde 2011 até 2015. Então, o gráfico anterior indica a tendência de reprimarização do território brasileiro. O que quer dizer isso? Né? Nós estamos tendo a economia brasileira está focando na exportação de produtos primários. Né? E isso significa o quê? Né? Nós estamos sofrendo um processo de desindustrialização. Então, muitos setores industriais brasileiros que estavam crescendo ou que estavam fortes foram perdendo espaço, né? Fábricas fechando, né? Dispensa de mão de obra, beleza? E o setor de exportação de commodities só cresce, né? Então, nessa questão 44, a alternativa correta é a C. A maior participação de commodities na pauta exportadora, paralelamente ao declínio da exportação de produtos industrializados. Questão bastante tranquila, como eu falei para vocês, analisando o gráfico, você acerta a questão. O 45, aqui. Questão 45 vai ter mapa, então também é uma questão que geralmente, observando bem o mapa, você resolve, né, a questão, e ele fala assim, o mapa a seguir apresenta países com mais de 5 milhões de habitantes vivendo em favelas, ou outras formas de habitação precária, né? Então, você dá uma olhada na legenda, né, você sabe que o tema é favela, tá? Então, ausência de dados, geralmente países tidos como desenvolvidos, tá? Aí você tem inferior a 5, poucos países, né? Depois, de 5 a 10, né? Então você tem a Argentina aqui, né? O Brasil vai se enquadrar nesse quadro aqui, ó, de 10 a 50 milhões de pessoas vivendo, né? De população urbana vivendo em favela, né? E um caso grave que você tem aqui é a China, né? Índia também está bastante alto, né? Agora, quando você olha o mapa de baixo, participação em porcentagem, né? Então, aqui é em milhões, aqui é em porcentagem. Então, aí, como o Brasil tem uma grande população, já cai esse número, né? Mas ainda é uma situação complicada, nós temos aí de 5 a 24% da população vivendo em favelas, né? E observem que aqui, né, a China já cai de 24, cai não, a China tem de 24 a 42, né? E aí os casos mais graves a gente vai ver aqui nessa porção, principalmente aqui na chamada África subsaariana e também parte da África Central, beleza? Você tem aqui a África subsaariana e a África Central. Então, com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, sinale a alternativa correta, né? Então, na questão 45, a alternativa correta é a A. Em grande parte dos países da África subsaariana, mais de 60% da população urbana vive em favelas ou habitações precárias.
um problema social decorrente, entre outros fatores, da inserção do continente na divisão internacional do trabalho. E aí não esqueçamos, né? A África passou por um processo de colonização, primeiro teve o processo de escravização da sua população, depois teve um processo de ocupação do seu território pelo colonizador europeu, né? Então, tudo isso colocou a África como um país, um continente, né? De pouca, né? Pouco desenvolvimento da economia voltada para a população local, sempre pegando o que há de melhor do continente e sendo exportado, né? Essa realidade não mudou muito hoje em dia, aliás, não mudou nada, né? E por isso que você tem essa situação de favelização tão grande nessa porção da África aqui. Bom, então, exercício 45, alternativa A. Bom, o 46, né, já vamos mudar o tom de lugar aqui. O 46, ele fala de Brasil, né? Então, ele está aqui, ó, os quilombos, espaço de resistência da insurgência negra, desde a sua origem, foram criados como estratégia de enfrentamento do sistema escravocrata. Nos processos de resistência e sobrevivência dos quilombos, que chegam aos dias atuais, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos e inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Pouco se divulga que existe atualmente no território brasileiro aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que guardam o sentimento de pertence a um grupo e a um lugar, e estão distribuídos por todas as regiões do país, com destaque para os estados do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Bom, os quilombos foram uma das formas de resistência à escravidão dentro do nosso território. Os quilombos, eles são áreas onde a comunidade tem características culturais muito interessantes, muito fortes, características de prática agrícola também, né? Então, são comunidades que praticam a agricultura orgânica, que praticam uma relação comunitária, né? Sem falar que são áreas onde há preservação de festejos religiosos, manifestações culturais, língua, né? Então são áreas muito ricas, muito importantes, mas que, né, nos últimos anos vem sofrendo um ataque constante, né, da especulação imobiliária, da expansão agropecuária. Quando esses quilombos são em áreas litorâneas, o mercado imobiliário quer pegar essa área, né, quer expulsar as comunidades de lá, né? E quando é em área interiorana, é a expansão agropecuária que quer retirá-los de lá. Sobre a demarcação e titulação, né, das terras quilombolas no Brasil, é correto afirmar que teve início com a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Democrática, né? Ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas, rurais e urbanos receberam a titulação de propriedade até o momento. Então, o que acontece? A Constituição garante a eles o título de posse da terra, só que, né, você tem a letargia do Estado brasileiro em dar esse documento às comunidades, e isso gera, né, vários ataques a esses locais, né? Então, se você não tem a demarcação do território, a entrega do documento de posse, né, todo especulador que tem interesse naquela área vai usar de vários meios para tentar tirar aquela população dali, tá? Então, bem pertinente esse tema, até porque recentemente nós tivemos um aumento do ataque às regiões dos quilombos no Brasil. Vamos então, questão 46, alternativa B. A questão 47 é uma questão de geografia física, né, muito interessante. Ele vai falar da Serra do Mar. Então, ele descreve toda essa área de extensão da Serra do Mar. O nome já dá a dica, né, a nossa região mais alta ali, próxima do litoral, que vai desde o rio Itajaí, em Santa Catarina, ó, em 1.500 quilômetros de extensão, até Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Trata-se de um conjunto de escarpas
controlados por falhas e com graus diferenciados de secação, ou seja, uma região abrupta, cheia de áreas mais altas, áreas mais baixas, né? Que mais? Que finaliza o Planalto Atlântico na linha da costa com horst. Horst, o que é? Horst é uma porção de território elevado, né, em relação ao território vizinho. Então, o horst é sempre alto, né? É a área mais alta. E sempre que a gente fala essa palavra horst, a gente tem que lembrar do Graben, né? Então, o Graben é a área baixa. Tá? Então, como é que se formou a Serra do Mar? Quando nós tivemos a separação do continente da América do Sul, do continente africano, é que teve o início da formação, né? Então, quando estava unido, deu uma erguida, que era o processo de separação. Aí, quando começou a separar, parte afundou e duas partes ergueram, beleza? Essa parte da Serra do Mar, que hoje, né, nós temos ali banhando no litoral, é uma das partes que ficou erguida, né? Então, quando nós olhamos aqui as figurinhas, nós vemos áreas erguidas, né? São áreas de horst, nós vemos áreas baixas, que geralmente são áreas de Graben, né? E no oceano também nós temos Graben, né? Então, você tem aqui, ó, né, essa área entre a ilha de São Sebastião e o continente, e essa área entre a Ilha Grande e o continente, ó. Então, você tem duas áreas rebaixadas aqui que a gente pode chamar de Graben, né? Que também é conhecido como fossa tectônica. Tá? Agora, qual que é a estrutura geológica das rochas da Serra do Mar? Né? Vamos falar especificamente dessas áreas da Serra do Mar aqui. Né? Essas rochas são predominantemente rochas magmáticas ou ígneas, mas não podemos esquecer que tem dois tipos de rocha magmática ou ígnea. Você tem a intrusiva e a extrusiva. A extrusiva, o exemplo maior é o basalto. A intrusiva, né, que se formou, né, subterraneamente, né, a intrusiva, dá o nome intrusiva, né, o mais famoso é o granito. Tá? Então, a rocha que nós temos mais presente, aflorando hoje na Serra do Mar, é o granito, tá? Rocha granítica que a gente fala. E olha só que interessante, por quê? Porque é uma antiguidade, essas rochas aqui, né, elas são praticamente aí, a gente fala que são rochas do Proterozoico, né? São rochas que têm aí mais de 600 milhões, né, de anos de formação, beleza? Então, aí a gente fala, a partir dos seus conhecimentos, né, sobre o aspecto geológico e geomorfológicos da Serra do Mar, indica a alternativa correta, né? Então, a alternativa C, a Serra do Mar originou-se com a ruptura das placas tectônicas sul-americana e africana, que ocasionou um conjunto de blocos falhados, erguidos e rebaixados, formando ilhas, pois os grabens foram recobertos pela água do mar. Então, é isso, ó. Aqui é o graben, aqui é um horst, aqui é um horst, aqui é um horst, aqui é um horst, aqui é um graben, beleza? Então, portanto, alternativa C. A questão 48 eu tenho visto aí, ela está considerada como uma questão de história, né? Mas é um assunto que pode cair também numa prova de geografia. Ele fala, pouco a pouco, a noção de governança toma lugar à categoria soberania, tornada antiquada e desvalorizada segundo os princípios da disciplina neoliberal da globalização econômica. Para os defensores da governança, o Estado não deve ser julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros. Então, é uma ideia de que, por exemplo, eu tenho o direito a tomar uma decisão sobre a governança do meu espaço, do meu território, do que acontece aqui dentro, sem dar importância à política internacional ou ao que os países mais influentes aí da atualidade querem. Né? Essa ideia gera um debate bastante grande, porque, por exemplo, quando a gente fala da questão da preservação ambiental da Amazônia, o governo, muitas vezes, né, quando ele não promove políticas que assegurem a preservação ambiental, ele fala que a cobrança de outros países com relação a isso não é pertinente, porque a governança dessa área do Brasil é nossa, por questão de soberania sobre o nosso território. Né? Então, esse debate hoje ele ocorre bastante. Né? A alternativa correta aí seria a C. Os dois termos são contraditórios na medida que representam interesses opostos.
De um lado, os interesses públicos nacionais e de outro, as exigências da globalização. Tá? Então, soberania é o direito que você tem de controlar o teu país, né? E quando o pessoal fala em governança, eles estão falando de seguir o que o mundo está fazendo, o mundo está pregando. Então, essa aí é a alternativa C. Tá legal, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui, tá? E agradeço aí a vocês por me ouvir. Tá bom? Então, valeu. Até.